Boa noite, pessoas. Bora? Bora? E seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Então, enquanto a gente chama o pessoal, a gente, como de costume, escuta uma musiquinha. Oi, Mara! Boa noite, minha querida! Vou te pedir licença para ir chamando umas pessoas. Antes de antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva. Bora, povo, quem vem? Essa música é maravilhosa. A vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. Muito bem. Chamei o povo. Chega quem chega. Hoje... Oi, meu bem. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Agora, antes de iniciar aqui, tirei uma cartinha pra mim. Estou na minha fase, né, da anciã. Olha só que bonito. Deixa eu baixar um pouquinho, já que estamos entre nós. Aqui. Olha que bonito. Adora cartinhas, né? Todo mundo adora. Essa aqui é o oráculo da lua vermelha. E então eu vou tirando as cartas, né, de acordo com o meu ciclo, né? Olha só que bonito. A bruxa anciã interior. Suficiente é a mensagem da bruxa anciã. Você tem o suficiente, faz o suficiente, é o suficiente. Deixa eu parar aqui. Pare de lutar para realizar e desejar mais. Concentre-se na alma do útero. Ela é íntegra e plena. Eu sou suficiente. Que linda, né? E quantas vezes a gente não se acha, né? E faz coisas e quer ser mais. E eu acho que essa carta tem tudo a ver com a nossa leitura de hoje. Oi, Pati querida, boa noite. Vou tirar uma cartinha pra ti, Lu. Uma cartinha do arquétipo da mãe. Posso? Muito tua saca. Ai, obrigada, querida. Vou tirar uma cartinha pra ti, tá, Lu? Do arquétipo da mãe. Vou tirar pra vocês todas, já que vocês estão aqui e entraram primeiro. Arquétipo da mãe. Pra Lu esta. Mãe interior. Aqui, ó. No seu coração e no seu útero está chamando para lançar ao mundo as energias da mãe. Ouça esse sentimento, abra os braços e ofereça esse serviço sagrado para o bem de todos. Com a bênção da mãe, sirvo os outros com amor. Ai, que lindo, Lu! Olha aí, Gabriel! Linda, linda, linda. Mara, em qual fase tu tá, Mara? Sabe? Quer uma cartinha? Ai, Pati, em qual fase? Feiticeira, anciã, mãe, donzela? Querem uma cartinha ou não querem uma cartinha? Vamos começar a leitura? Agora que a gente já esperou um pouco,
Depois vocês me dizem, tá? Se vocês querem, eu tiro uma pra vocês. A Lu adora uma cartinha. Ai, ai. Gurias, feiticeira. Tá. Feiticeira pra Paty. Qual pra ti, Mara? Feiticeira pra Paty. Paty. Essa aqui pra Paty. Gurias, eu preciso do meu óculos. Eu esqueço que eu preciso do meu óculos. Ai. Feiticeira, Paty. A feiticeira chama para sentir o que há de errado e criar equilíbrio. A harmonia vem quando restauramos o equilíbrio. Relaxe para que a feiticeira, com poder e elegância, diga-lhe como equilibrar a sua vida. Mantenha o equilíbrio e crio a harmonia. Essa é a frase da tua carta, Paty. Oi, noiva querida! Feiticeira pra Mara também, tá bom. Feiticeira pra Mara. Mara, essa aqui. A feiticeira dança nas ondas rodopiantes da maré vazante, imprevisível, caótica e poderosa. Dance com ela e com as ondas. Você não é os altos nem os baixos, é aquela dança. Sou a dançarina e não a dança. Essa é a frase. Que linda! Gente, vamos pra leitura? Vamos pra leitura! Vocês sabem que eu adoro umas cartas, mas esta aqui também tá emocionante. Bora? Bom, vocês chegaram, vou contextualizar, tá? Porque nem todo mundo... Que bom! Nem todo mundo tava aqui ontem. O que aconteceu com esse cavaleiro, tá? Ele encontrou Merlin. Quando ele foi em busca, né, de tirar a armadura, ele encontrou Merlin. Merlin guiou ele para enxergar algumas coisas que ele não estava vendo, não estava conseguindo perceber. E aí disse para ele que para ele conseguir se livrar dessa armadura, ele precisava passar por 3 castelos. O castelo da vontade, do silêncio, o castelo da... Não me lembro exatamente todos os 3, deixa eu ver. Onde é que tá? O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e da ousadia. E mostrou para ele o caminho. Então, a gente tá no capítulo 4, o castelo do silêncio, tá? Bora lá. Ele não entrou ainda, então, em nenhum castelo. Ele vai entrar no primeiro agora. Boa noite, querida. Bora ver o que tem dentro desse castelo do silêncio? Gurias, a hora que vocês forem tendo insight, se vocês quiserem escrever, façam isso. Porque às vezes a gente percebe coisas que a outra pessoa não percebeu. É muito incrível o que acontece. Mas vamos lá, então. Capítulo 4, o Castelo do Silêncio. Sozinho, o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus joelhos tremiam um pouco, o que por causa da armadura provocava um leve som metálico de chocalho. Temendo que Rebeca pudesse vê-lo, sem querer parecer um fracote a uma pomba, juntou forças e coragem e entrou, fechando a porta atrás de si. Por um instante desejou não ter deixado a espada, mas Merlin lhe prometera que não haveria dragões para matar, e o cavaleiro confiava em Merlin. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à sua volta. Viu apenas o fogo que fulgurava na enorme lareira de pedras situada em uma das paredes e 3 tapetes no chão. Sentou-se sobre o tapete mais próximo ao fogo. O cavaleiro logo tomou consciência de 2 coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outra parte do castelo. Segundo, o silêncio que fazia nesse castelo era extraordinário e misterioso. Ele percebeu com sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava.
O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas épocas, o próprio castelo dele, né, no caso. Principalmente naquelas épocas em que Juliette passava dias seguidos sem falar com ele, mas o silêncio ali era incomparável. O Castelo do Silêncio. Foi bem nomeado, pensou ele. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Subitamente, o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar vinda detrás dele. Olá, cavaleiro! O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele. Vocês lembram que o rei não estava no castelo quando ele saiu? Olha onde é que estava o rei. Vindo de um canto mais afastado da sala. Rei, disse ele ofegante, não o tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo nenhuma. Não é possível ver até que se compreenda, explicou o rei. Presta atenção, porque esse rei é importante. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, explicou o rei. É mais fácil para os meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Boa noite, Sil. Chegou na hora. Escutaram? Todos entendem as cruzadas. Muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria nesse caminho se não tivesse aprisionado nessa armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para compreender quando estou aprisionado e retornar aqui, para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, cavaleiro, seu rosto se iluminando, será que não podemos atravessar... Não, diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando, será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo, certa vez tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente, mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair dessa sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agrada pensar que teria de vagar sozinho pelo castelo do silêncio? O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta de saída dessa sala. O cavaleiro protestou. Mas se o senhor não estava falando... Aí o rei... Ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Ai, gente, para tudo para escutar isso. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu, nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, replicou o rei.
depois de permanecer aqui por um tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. Que bom que o Gabriel tá mexendo, tá gostando da história. Não quero ficar aqui sozinho, exclamou ele, batendo o pé enfaticamente e sem perceber, pisando no dedão do rei. O rei berrou de dor e deu saltos, pulando em círculo. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei. Perdão, senhor, disse o cavaleiro, desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem, essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, aprumando-se, deu um olhar compreensivo para o cavaleiro. Entendo que você não queira ficar nesse castelo sozinho. Eu também não queria quando comecei a vir até aqui, mas agora compreendo o que se tem para se fazer aqui deve ser feito sozinho. Dito isso, ele saiu mancando pelo aposento e acrescentou: preciso seguir meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou: aonde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que o senhor quer dizer com finalmente consegui vê-la? Não lembrava onde ela ficava das outras vezes que esteve aqui? Perguntou o cavaleiro, pensando por que o rei se daria o trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande gradativamente. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Tchau, tchau. Ai, gente, que coisa mais linda isso. Faz sentido isso pra vocês? Vocês conseguem perceber a profundidade desse livro? Ai, eu me emociono. Espere, por favor, gritou o cavalheiro. O rei olhou de novo para ele compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguiria fazer o rei mudar de ideia. Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida, presta atenção. Esse é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você já enfrentou antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem de fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou e esticou o braço como se fosse abrir uma porta, e em seguida desapareceu parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo na sua direção. Esse livro é maravilhoso, né? Assim, até em sonho ele se apresenta pra gente. Ai, ai. O cavaleiro correu até onde o rei estivera, esperando que de perto também pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida, ele começou a caminhar em redor da sala. Tudo o que podia ouvir era o som da sua armadura ecoando pelo castelo. Depois de um tempo, sentiu-se deprimido, como nunca antes em sua vida. Para se animar, cantarolou 2 estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor. E onde penduro meu elmo, meu lar. Será que ele cantava assim? E ele as cantou vezes e vezes seguidas. Conforme sentia sua voz ficando cansada, percebia que a quietude tornava o seu canto inaudível, envolvendo num silêncio total e devastador. Somente então o cavaleiro pôde realmente admitir algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante, ele viu uma porta na parede mais afastada da sala. Então caminhou até ela, abriu-a lentamente e entrou em outro aposento, que parecia muito com o anterior, exceto por ser um tanto menor, e também era destituído de qualquer sonoridade. Para passar o tempo, o cavaleiro começou a falar alto consigo mesmo. Ele dizia qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre
como era quando criança e sobre como era diferente dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam codornizes e brincavam de pregar a cauda no javali, ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos monges, não havia muitos deles, e logo ele os tinha lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia ninguém para conversar, conversava sozinho, exatamente como estava fazendo nesse momento. Olha só, o que ele está fazendo? Resgatando a criança interna dele. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu bastante sobre isso, até que o som da sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro a abriu e entrou na sala seguinte. Era menor que a anterior. Ele se sentou no chão e continuou a pensar. Logo, irrompeu em sua frente, na sua mente, logo, irrompeu em sua mente que durante toda a sua vida perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer. Nunca desfrutara do que estava realmente acontecendo. E assim uma outra porta apareceu. Ela conduzia a uma sala ainda menor que as outras. Incentivado pelo próprio progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilamente e ouviu o silêncio. Meditação. Ocorreu-lhe que a maior parte da sua vida nunca tinha de fato ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água nos córregos com certeza sempre estiveram presentes. Mas ele nunca os ouvira de fato. Também não ouvira Juliette, quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava ao cavaleiro de que ele estava triste também. Na verdade, uma das razões por que passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era que ela abafava o som da voz triste de Juliette. Tudo o que tinha de fazer era baixar a viseira e com isso conseguia fazê-la se calar. Juliette devia se sentir muito solitária falando com um homem revestido de aço. Tão sozinha quanto ele se sentiu sentado nessa sala que parecia um túmulo. Sua dor e sua solidão emergiram. Logo sentiu também a dor e a solidão de Juliette. Anos a fio, ele a forçara a viver em um castelo de silêncio. Ai, gurias, me deu um arrepio. Que coisa mais linda isso. Quantos de nós estamos vivendo em castelos de silêncio nas nossas relações? E ele começou a chorar. O cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram dos orifícios da sua viseira e encharcaram o tapete onde se sentara. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar, e se naquele momento uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Embora estivesse exausto por causa do dilúvio, ele forçou o caminho até a porta, abriu-a e entrou em uma sala que não era muito maior do que o estábulo onde uma vez abrigara seu cavalo. Por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? Ele se perguntou em voz alta. E uma voz respondeu: porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Quem nunca se sentiu sufocado quando a gente começa a chegar no ponto onde a gente precisa chegar, né? Assustado, o cavaleiro olhou à sua volta. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Quem tinha falado? Você falou, disse a voz respondendo ao seu pensamento. Presta atenção.
A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível? Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para si mesmo, disse a voz com uma ponta de desgosto. Sentado aí, meio morto de fome, envolto nessa sucata com uma viseira enferrujada e ostentando uma barba ensopada. Se você é o seu verdadeiro eu, ambos estamos encrencados. Eu amei isso. Agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra sua. Agora que ouço, a primeira coisa que diz é que você é o meu verdadeiro eu. Por que não se manifestou antes? Bateção de boca interna aqui. Uma DR interna. Tenho estado por perto há anos, replicou a voz, mas essa é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. O cavaleiro estava confuso. Se você é meu eu verdadeiro, então diga-me, por favor, quem sou eu? A voz respondeu gentilmente. Você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Por que não dorme um pouco? Está bem, concordou o cavaleiro, mas antes de dormir, quero saber como devo chamá-lo. Chamar-me? Perguntou a voz surpresa. Ora, eu sou você. Não posso chamar você de eu. Isso me deixaria confuso. Tudo bem, me chame de Sam. Por que Sam? Perguntou o cavaleiro. Por que não? Veio a resposta. Você deve conhecer Merlin, disse o cavaleiro, a cabeça começando a inclinar-se de cansaço. Então seus olhos se fecharam enquanto ele mergulhava num sono profundo e sossegado. Ao acordar, o cavaleiro não sabia onde estava. Estava apenas cônscio de si mesmo. O restante do mundo parecia ter desaparecido. Apenas quando já estava plenamente desperto foi que percebeu Esquilo e Rebeca, que estavam sentados sobre seu peito. Como vocês entraram aqui? Perguntou ele. Não estamos lá dentro, disse Esquilo sorrindo. Você é que está aqui fora, arrulhou Rebeca. O cavaleiro arregalou os olhos e sentou-se. Ele observou a paisagem admirado. Sem dúvida, ele estava no caminho da verdade, bem do outro lado do Castelo do Silêncio. Como foi que saí de lá? Perguntou ele. E Rebeca respondeu. Da única maneira possível. Você concebeu a sua saída. A última coisa que lembro, disse o cavaleiro, era de estar falando com... Ele se deteve. Queria contar para Esquilo e Rebeca a respeito de Sam, mas não era fácil explicar. Além disso, tudo poderia não ter passado de imaginação. Havia muito sobre o que refletir. O cavaleiro esticou o braço para coçar a cabeça e precisou de algum tempo para perceber que, na verdade, estava coçando a própria pele. Ele levou ambas as manoplas à cabeça. O elmo havia desprendido. Tocou a face e sua longa barba descuidada. Esquilo, Rebeca! Gritou ele. Nós sabemos, disseram alegres, em uníssono. Você deve ter chorado de novo no Castelo do Silêncio. Sim, chorei, confirmou o cavaleiro. Mas como é possível que um elmo inteiro se corroa da noite para o dia? Os animais riram muito. Rebeca ficou ofegante, dando pinotes no chão. O cavaleiro achou que ela ia acabar saindo do corpo. Exigiu que lhe contassem o que era assim tão engraçado. Esquilo foi o primeiro a recuperar o fôlego. Você não passou apenas uma noite no castelo. Então quanto tempo se passou? Se eu lhe dissesse que, enquanto você estava lá dentro, poderia ter facilmente juntado mais de 5.000 nozes, eu diria que você é louco, exclamou o cavaleiro. Você permaneceu no castelo por muito, muito tempo, afirmou Rebeca. O cavaleiro estava boquiaberto, incrédulo. Olhou para o céu e com a voz estrondosa disse, Merlin, preciso falar com você. Como prometera, o mago apareceu imediatamente. Estava nu, exceto pela longa barba, e pingava de tão molhado. Aparentemente, o cavaleiro pegara Merlin tomando banho.
Perdoe-me por essa intrusão, disse o cavaleiro, mas trata-se de uma emergência. Não faz mal, disse Merlin, interrompendo. Os magos acabam se acostumando com essas inconveniências. Ele sacudiu a barba para tirar a água. Para responder à sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no Castelo do Silêncio por um longo tempo. Merlin nunca deixava de surpreender o cavaleiro. Como você sabia que eu ia perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte um do outro, respondeu o mago. O cavaleiro refletiu por um segundo. Começo a entender. Eu pude sentir a dor de Juliette, porque sou parte dela? Sim, respondeu Merlin. Foi por isso que você pôde chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentia orgulhoso. O mago sorriu com indulgência. Não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas, você nasceu com um coração e agora o está usando. Simplesmente como deveria fazê-lo. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, Merlin, disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro sentiu-se aliviado. Então, eu realmente o ouvi? Não foi apenas o fruto da minha imaginação? Merlin achou graça. Não, Sam é real. Na verdade, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluco, apenas está começando a escutar o seu verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rápido, sem que você percebesse. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, depois de passar pelo castelo do conhecimento. Então, antes que o cavaleiro pudesse fazer mais perguntas, Merlin desapareceu. E assim termina o capítulo 4. Vamos pro 5? Vamos pro Castelo do Conhecimento? Sim ou não? Me digam aí, bora? Bora ou não bora? Falem comigo, senão eu vou achar que eu tô falando sozinha. E aí, cheguei agora. Bora pro Castelo do Conhecimento? Aí, o meu castelo preferido. Então tá. Eu falei pra vocês que são 7 capítulos, né? Então hoje a gente vai ler esses 2 e amanhã a gente finaliza e lê os últimos 2, tá bom? Bora lá então. Capítulo 5, o Castelo do Conhecimento. Cavaleiro, Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade, em direção ao Castelo do Conhecimento. Eles pararam apenas 2 vezes naquele dia, para comer e outra para o cavaleiro raspar sua barba descuidada e cortar seu longo cabelo com a borda afiada da sua manopla. Ele parecia e se sentia muito melhor depois que isso foi feito, e estava mais livre agora do que estivera antes. Sem o elmo, podia comer nozes sem precisar da ajuda de Esquilo. Embora tivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não considerava realmente uma forma graciosa de se viver. Também podia se alimentar com as frutas e raízes com que tinha se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez, porque compreendeu que fazer isso seria literalmente como ter amigos para jantar. Olha aí, ó, quem não come carne. Pouco antes do cair da noite, o trio arrastou-se morro acima e contemplou o Castelo do Conhecimento à distância. Ele era maior que o Castelo do Silêncio, e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto, maior ainda do que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente para a impressionante estrutura, curioso por saber
Quem a teria projetado? Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sam. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo o conhecimento. Que lindo! Ai, tá me dando frio. O cavaleiro ficou surpreso, mas feliz em ouvir Sam novamente. Estou contente por você ter voltado, disse ele. Na verdade, eu nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por favor, não quero passar por isso de novo. Como estou agora que fiz a barba e cortei o cabelo? É a primeira vez que você tirou vantagem de ser encurtado, respondeu Sam. O cavaleiro riu da brincadeira de Sam. Ele apreciava seu senso de humor. Se houvesse qualquer semelhança entre o castelo do conhecimento e o castelo do silêncio, ele ficaria feliz em ter Sam em companhia. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso que circundava o castelo e pararam diante da porta de ouro. O cavaleiro tirou a chave do seu pescoço e girou-a na fechadura. Enquanto empurrava a porta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles o deixariam como havia feito antes. Não, respondeu Rebeca. Escutem essa, por favor. Olha o que a Rebeca respondeu. Não. O silêncio é para um. O conhecimento é para todos. Ai, que lindo, né? O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. Os três atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta de entrada dos castelos para iluminar o caminho, mas não havia nenhuma. Um castelo com uma porta de ouro sem tochas. Que lindo, né, Paty? Ora, como que pode, né? Um castelo com uma porta de ouro não ter tocha. Até os castelos simples da região têm tochas, resmungou o cavaleiro, enquanto Esquilo o chamava. O cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até ele e o viu apontando para uma inscrição que brilhava na parede. Estava escrito: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. O conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Preferi estar com uma tocha, pensou o cavaleiro. Mas, seja quem for que administre esse castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. Sam falou sem rodeios. Isso significa que, quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Sam, apostarei que você está certo, exclamou o cavaleiro, e um vislumbre de luz tremeluziu na sala. Nesse momento, Esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado outra inscrição que brilhava entalhada na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Essa é pra gente também. Quantas vezes será que a gente não confundiu necessidade com amor? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou. Suponho que tenho que descobrir a resposta antes de conseguir alguma luminosidade a mais. Você está pegando rápido, replicou Sam. O cavaleiro resfolegou. Não tenho tempo para brincar de perguntas e respostas. Quero encontrar rápido meu caminho por esse castelo para poder chegar ao topo da montanha. Talvez o que você tenha a aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, sugeriu Rebeca. O cavaleiro não estava com humor receptivo nem disposto a ouvir a filosofia da pomba. Por um momento, considerou mergulhar na escuridão do castelo e andar a esmo. A escuridão, no entanto, era totalmente impeditiva, e sem a sua espada ele tinha medo.
Parecia-lhe que a única escolha que tinha era descobrir qual o significado da inscrição. Suspirou e sentou-se diante dela e leu-a novamente. Será que você não confundiu necessidade com amor? O cavaleiro sabia que amava Juliette e Christopher, embora tivesse de admitir que, antes de Juliette começar a ficar debaixo dos tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo deles boca abaixo, ele a amava mais. Sam disse: sim, você amava Juliette e Christopher, mas não necessitava deles também? Penso que sim, concordou o cavalheiro. Ele necessitara de toda a beleza que Juliette acrescentara à sua vida, com seu juízo aguçado e sua adorável poesia. Ele também necessitara de tudo de bom que ela fazia, como convidar frequentemente os amigos para virem à casa deles e, sobretudo, lhe darem uma força depois que ele ficou preso na armadura. Recordou os tempos em que as atividades de cavaleiro estavam em baixa e eles não tinham recursos para comprar roupas novas ou contratar serviçais. Juliette fizera belas vestimentas para a família e cozinhara pratos deliciosos para o cavalheiro e seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette também mantinha um castelo muito limpo e que lhe dera vários castelos para manter e limpar. Muitas vezes tinham de se mudar para um mais barato, quando ele voltava falido para casa após uma cruzada. Ele deixava Juliette sozinha para fazer a maior parte da mudança, uma vez que costumava participar de torneios. Lembrou-se como ela parecia exausta, enquanto movia seus pertences de um castelo para o outro, e como ela ficava triste quando a armadura se interpunha entre eles. Não foi então que Juliette passou a ficar debaixo de tonéis de vinho? Perguntou Sam, com voz gentil. O cavaleiro assentiu com a cabeça, e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Então um pensamento aterrador lhe veio à mente. Preferira culpar Juliette pelo hábito de beber vinho. Na verdade, ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela. Inclusive o fato dele ter ficado entalado na armadura. Que profundo isso, né? Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliette injustamente, lágrimas rolaram sobre seu rosto. Sim, ele necessitara dela mais do que a amara. Quisera tê-la amado mais e necessitado menos dela, mas não sabia como. Enquanto chorava, ocorreu ao cavaleiro que ele também necessitara de Christopher mais do que o amara. Um cavaleiro precisa de um filho. Precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai, quando este ficasse velho. Isso não queria dizer que não amava Christopher, porque ele amava a beleza dos cabelos dourados do filho. Também gostava de ouvir Christopher dizer: "Eu o amo, papai." Mas ao mesmo tempo em que amava esses aspectos de Christopher, eles também eram uma resposta a uma necessidade que havia dentro dele. Envolto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na mente do cavaleiro. Ele necessitara do amor de Juliette e de Christopher porque não se amava. Como é que bate isso aí para vocês? Que profundo, né? Na verdade, ele necessitara do amor de todas as donzelas, que resgatara dos dragões e de todas as pessoas por quem lutara nas cruzadas, porque não se amava. O pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. A necessidade que ele tinha deles
era um obstáculo ao amor. Gente, que profundo. Eu tô toda arrepiada. Lindo, né? Essa parte desse livro é incrível. É incrível. Ai, me toca profundamente. Quando admitiu isso, onde antes havia escuridão, um brilho se fez. Em torno do cavaleiro havia uma linda luz clara. Então, uma terna mão tocou seu ombro. Olhando para cima, por entre as lágrimas, viu Merlin lhe sorrindo. Você descobriu uma grande verdade, explicou o mago ao cavaleiro. É somente quando nos amamos que podemos amar o outro. Como começo a me amar? Perguntou o cavaleiro. Você já começou, pelo simples fato de saber o que sabe. Sei que sou um tolo, soluçou o cavaleiro. Não, você sabe a verdade. E a verdade é o amor. Isso confortou o cavaleiro, e ele parou de chorar. Quando seus olhos secaram, ele percebeu a luz à sua volta. Era diferente de todas as luzes que tinha visto antes. Parecia vir de nenhum lugar e ao mesmo tempo de todos os lugares. Merlin ecoou os pensamentos do cavaleiro. Não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. O cavaleiro contemplou a luz e em seguida encarou as trevas à frente. Não existe escuridão nesse castelo para você, não é mesmo? Não, respondeu Merlin. Não mais. Encorajado, o cavaleiro se levantou, pronto para seguir em frente. Agradeceu a Merlin por aparecer, mesmo sem ter sido chamado. Tudo bem, disse o mago. Às vezes, a gente não sabe quando é a hora de pedir ajuda. E dizendo isso, desapareceu. Quando o cavaleiro recomeçou a andar, Rebeca surgiu da escuridão voando à sua frente. Uau! Disse ela toda empolgada. Tenho algo para lhe mostrar que você nem imagina. O cavaleiro nunca tinha visto Rebeca tão animada. Normalmente ela era bastante comedida, mas agora subia e descia pulando no ombro dele, mal conseguindo se conter enquanto guiava todos até um grande espelho. É esse! Arrulhou Rebeca alto, seus olhos brilhando de entusiasmo. O cavaleiro ficou desapontado. É apenas um velho espelho barato, disse ele impacientemente. Vamos, temos que seguir em frente. Não é um espelho comum, insistiu Rebeca. Ele não mostra como você parece. Mostra o que você realmente é. O cavaleiro ficou intrigado, mas não entusiasmado. Ele nunca ligara muito para espelhos, porque nunca se considerara muito atraente. Mas Rebeca insistiu, e então, relutante, ele se pôs diante do espelho e olhou fixamente para o reflexo. Para sua surpresa, em vez de um homem alto, com olhos tristes e nariz grande, encoraçado até o pescoço, viu uma pessoa charmosa e cheia de vida, cujos olhos brilhavam com compaixão e amor. Quem é esse? Perguntou ele. Esquilo responde. É você? Esse espelho é uma impostura, disse o cavaleiro. Não é assim que eu aparento. Você está vendo o seu eu verdadeiro, explicou Sam, o que vive por debaixo dessa armadura. Mas, protestou o cavaleiro, olhando de forma penetrante para o espelho, esse homem é um espécime perfeito. E a sua face é plena de beleza e inocência. Esse é o seu potencial, respondeu Sam, um ser belo, inocente e perfeito. Se esse é o meu potencial, disse o cavaleiro, algo terrível aconteceu no meu percurso para realizá-lo. Sim, replicou Sam, você colocou uma armadura invisível entre você
e os seus sentimentos verdadeiros. Ela está em você há tanto tempo que se tornou visível e permanente. Talvez eu realmente tenha escondido os meus sentimentos, disse o cavaleiro, mas eu não podia simplesmente dizer tudo que me vinha à cabeça e fazer tudo o que eu tinha vontade de fazer. Ninguém iria gostar de mim. Ao pronunciar essas palavras, o cavaleiro parou abruptamente, compreendendo que vivera toda a sua vida de maneira a fazer com que gostassem dele. Hoje falamos sobre isso nos stories, né? Pensou em todas as cruzadas que lutara, os dragões que matara, as donzelas que salvara do perigo. Tudo para provar que era bondoso, gentil e amoroso. A verdade é que ele não precisava provar nada disso. Ele era bondoso, gentil e amoroso. Quanto tempo perdido, exclamou ele. Desperdicei a minha vida inteira. Não, disse Sam rapidamente. Nada foi perdido. Você precisava de tempo para aprender o que acabou de aprender. Mesmo assim, sinto vontade de chorar, disse o cavaleiro. Sim, isso seria um desperdício, disse Sam. Em seguida, entoou uma curta cantiga. Lágrimas de autopiedade em desprazer terminam. Não são as desse tipo que a armadura eliminam. O cavaleiro não estava com ânimo para apreciar as cantigas de Sam, ou mesmo seu humor. Pare com essas rimas desagradáveis, ou vou chutá-lo para fora daqui, berrou ele. Você não pode me chutar para fora, divertiu-se Sam. Eu sou você. Você se esqueceu? Naquele momento, o cavaleiro teria dado um tiro em si mesmo com satisfação para se livrar de Sam. Mas, infelizmente, armas de fogo ainda não tinham sido inventadas. Parecia não ter jeito de se livrar de Sam. O cavaleiro olhou para o espelho mais uma vez. Bondade, amor, compaixão, inteligência, altruísmo retribuíram o olhar. Ele compreendeu que tudo o que precisava fazer para possuir essas qualidades era reivindicá-las, pois elas sempre lhe haviam pertencido. Ai, gente! Ai, coisa linda isso! E a gente? Por que não reivindica? Isso é nosso. É só a gente escolher ser, tomar posse, se desfazer das nossas armaduras. Com esse pensamento, uma linda luminosidade resplandeceu novamente. Mais clara do que antes, ela iluminou a sala inteira, revelando para a surpresa do cavaleiro que o castelo era composto apenas de uma sala gigantesca. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse Sam. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. O cavaleiro concordou, balançando a cabeça, e justo quando estava pronto para partir, Esquilo chegou correndo. Esse castelo possui um pátio que tem uma grande macieira bem no meio. Oh, leve-me até ela, pediu o cavaleiro avidamente. Já estava começando a sentir muita fome. O cavaleiro e Rebeca seguiram Esquilo até o pátio. Os galhos robustos da grande árvore curvavam-se com o peso das maçãs mais vermelhas e brilhantes que o cavaleiro já vira. O que acha dessas maçãs? Zombou Sam. O cavaleiro pegou-se dando risadinhas. Depois notou uma inscrição esculpida numa laje de pedras ao lado da árvore. Para essa fruta não imponho condição, mas que você agora
Aprenda sobre ambição. O cavaleiro refletiu sobre essas palavras, mas francamente não tinha a menor ideia do que elas queriam dizer. Decidiu ignorá-las. Se você fizer isso, nunca sairemos daqui, disse Sam. O cavaleiro gemeu. Essas inscrições estão ficando cada vez mais difíceis de entender. Ninguém falou que o castelo do conhecimento seria moleza, disse Sam firmemente. O cavaleiro suspirou, pegou uma maçã, se sentou debaixo da árvore com Rebeca e Esquilo. Vocês dão conta dessa? E ele lhes perguntou. Esquilo fez que não com a cabeça. O cavaleiro olhou para Rebeca, que também fez que não com a cabeça. Mas sei com certeza, respondeu a pomba, pensando, que eu não tenho ambições. Nem eu, apareceu o esquilo, e aposto que essa árvore também não tem nenhuma. Existe um propósito para ela, disse Rebeca. Essa árvore é como a gente. Não tem ambições. Talvez não se precise delas. Isso está correto para as árvores e animais, disse o cavaleiro. Mas como seria uma pessoa sem ambição? Feliz, falou Sam abertamente. Não, acho que não. Vocês todos estão certos, disse uma voz familiar. O cavaleiro virou-se e viu Merlin em pé atrás dele e dos animais. O mago estava vestido com seu longo manto branco e carregava um alaúde. Estava prestes a chamá-lo, disse o cavaleiro. Eu sei, replicou Merlin. Todos precisam de ajuda para entender uma árvore. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Assim como Rebeca e Esquilo estão felizes simplesmente sendo o que são. Mas os seres humanos são diferentes, protestou o cavaleiro. Eles possuem mentes. Nós também temos mentes, declarou Esquilo, que ficara um pouco ofendido. Desculpe, é que os seres humanos têm mentes bastante complicadas que fazem com que eles desejem se tornar melhores, explicou o cavaleiro. Melhores do quê? Do que o quê? Perguntou Merlin, tirando displicentemente um som do alaúde. Melhores do que são, respondeu o cavaleiro. Eles nascem lindos, inocentes e perfeitos. O que pode ser melhor do que isso? Perguntou Merlin. Fiquem com essa agora. Não estou querendo dizer que eles desejam ser melhores do que pensam que são, e desejam ser melhores do que os outros são. Você sabe, como eu sempre quis ser o melhor cavaleiro do reino. Ah, sim, disse Merlin. A ambição originada dessa sua mente complicada o levou a tentar provar que você era melhor do que outros cavaleiros. E o que há de errado nisso? Perguntou o cavaleiro na defensiva. Como você poderia ser o melhor do que os outros cavaleiros quando todos eles nasceram lindos, inocentes e perfeitos como você? Estava feliz tentando, replicou o cavaleiro. Estava mesmo? Ou será que você estava tão ocupado tentando vir a ser o que não poderia desfrutar de ser simplesmente? Então, olha o que ele perguntou. Será que você estava mesmo feliz tentando ser melhor? Ou será que você estava tão ocupado tentando vir a ser que não podia desfrutar de ser simplesmente? E quanto a gente faz isso, né? A gente está tão preocupado em ser alguma coisa para alguém, para parecer, que a gente perde de viver o que está acontecendo na nossa vida, né?
os relacionamentos, a nossa família, nossos filhos, os momentos, os amigos. Preocupados em vir a ser algo. Você está me deixando muito confuso, resmungou o cavaleiro. Sei que as pessoas necessitam de ambição. Elas desejam ser inteligentes e ter bons castelos e desejam poder trocar o cavalo do ano passado por um novo. Elas querem progredir. Agora você está falando sobre desejo que o ser humano tem de ser rico. Mas se ele é bondoso, amoroso, compassivo, inteligente e altruísta, como poderia ser mais rico? Essas riquezas não compram castelos e cavalos, disse o cavaleiro. É verdade, Merlin sorriu. Existe mais um tipo de riqueza, assim como existe mais de um tipo de ambição. Para mim, ambição é ambição. Ou a pessoa deseja progredir ou não. Não é assim tão simples, respondeu o mago. A ambição, originada na mente, pode lhe render lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, a ambição que vem do coração pode também trazer a felicidade. Olha só que importante isso que ele está falando aqui. Olha só que importante. Quando a gente está na ambição só da mente, a gente até pode conseguir riqueza. Mas a felicidade ela só vem quando essa ambição vem daqui. Quando a gente faz algo movido por aqui. Que coisa linda isso, né? O que é a ambição que vem do coração? Questionou o cavaleiro. A ambição do coração é pura. Ela não compete com ninguém, nem fere ninguém. Na verdade, ela o serve de tal maneira que serve aos outros ao mesmo tempo. Ai, que lindo isso! Como? Perguntou o cavaleiro, esforçando-se para compreender. É nesse ponto que podemos aprender com a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos, que ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, disse Merlin, mais ela cresce e mais formosa ela se torna. Essa árvore está fazendo exatamente o que macieiras devem fazer, atingindo seu potencial para o benefício de todos. Pode acontecer o mesmo com as pessoas, quando a ambição delas vem do coração. Mas, objetou o cavaleiro, se eu ficasse por aí o dia todo dando maçãs de graça, não teria condições de possuir um elegante castelo, nem poderia trocar o cavalo do ano passado por um novo. Você, como a maioria das pessoas, deseja possuir uma porção de coisas boas, mas é necessário separar necessidade de ganância. Ah, vai dizer que isso é uma esposa que deseja um castelo e um reino melhor, retorquiu o cavalheiro. Um ar de divertimento despontou no rosto de Merlin. Você poderia vender algumas de suas maçãs para pagar pelo castelo e cavalo novos. Depois, poderia doar as maçãs de que não precisasse para que outros pudessem se alimentar. É mais fácil para as árvores do que para as pessoas nesse mundo, disse o cavaleiro filosoficamente. É tudo uma questão de percepção, disse Merlin. Você recebe a mesma energia vital que a árvore. Você recebe a mesma energia vital que a árvore. Compartilha da mesma água, do mesmo ar e do mesmo alimento da terra. Garanto-lhe que, se aprender com a árvore, também poderá gerar os frutos que a natureza tem o propósito de gerar, e logo terá todos os castelos e cavalos que desejar. Você quer dizer que eu poderia conseguir tudo o que preciso simplesmente permanecendo enraizado e sem sair do meu próprio quintal? Perguntou o cavaleiro zombeteiramente. Merlin sorriu. Aos seres humanos foram dados 2 pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas, se ficassem sossegados mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro atrás das coisas,
Compreenderiam verdadeiramente a ambição que vem do coração. O cavaleiro sentou-se silenciosamente, refletindo sobre as palavras de Merlin. Contemplou a macieira florescendo diante dele. Seus olhos se deslocaram da árvore para Esquilo, depois para Rebeca e finalmente para Merlin. Nem a árvore nem os animais tinham ambição, e a ambição de Merlin vinha obviamente do coração. Todos eles pareciam felizes e bem nutridos, eram todos belos espécimes da vida. Em seguida, considerou a si mesmo, emagrecido, com uma barba que começava a ficar desgrenhada novamente. Estava subnutrido, nervoso e exausto de ficar arrastando sua pesada armadura de um lado para o outro. Gente, escutem isso. Vocês estão percebendo? Quem é esse cavaleiro? Tudo isso ele adquirira por causa da ambição da sua mente, e agora sabia que tudo isso precisava mudar. A ideia era assustadora, mas ora, ele já perdera tudo. Então, o que tinha a perder? De agora em diante, minha ambição virá do coração, jurou ele. Ao pronunciar essas palavras, o castelo e Merlin desapareceram, e o cavaleiro encontrou-se de novo no caminho da verdade, com Rebeca e Esquilo. Junto ao caminho havia um borbulhante riacho. Sedento, ele se ajoelhou para beber água e percebeu um tanto surpreso que a armadura sobre seus braços e suas pernas havia enferrujado e se desprendido. Sua barba estava bastante longa outra vez. Evidentemente, o castelo do conhecimento, como o castelo do silêncio, pregou peças no tempo. O cavaleiro ponderou sobre esse fenômeno, um tanto curioso, e logo compreendeu que Merlin estava certo. Ele chegou à conclusão de que o tempo realmente passa rápido quando se está em contato consigo mesmo. Relembrou quantas vezes o tempo se arrastara indefinidamente quando tinha dependido dos outros para preenchê-lo. Tendo se livrado de toda a armadura, exceto do peitoral, o cavaleiro sentiu-se leve e jovem, como há anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si, como há muito tempo não gostava. Com os passos firmes como o de um jovem, partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia, com Rebeca voando acima dele e Esquilo contornando seus calcanhares. E assim a gente terminou o capítulo 5 desse livro incrível. Eu não sei para vocês como é que foi essa leitura, mas os 2 últimos capítulos a gente vai ler amanhã. Como é que foi para vocês? Me contem. Gostaram? Estão gostando? Estão conseguindo perceber como cada um de nós aqui é esse cavaleiro? Usando sua armadura, se protegendo, muitas vezes tendo um pouco de dificuldade para encarar as verdades, ou talvez a gente nem quis ainda entrar no nosso castelo do silêncio, não chegamos no castelo do conhecimento ainda. Enfim, é uma jornada, né? É uma jornada que em algum momento da nossa vida todos precisamos estar dispostos a fazer. Às vezes a armadura ela tem que pesar muito, 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 muito. Às vezes a gente precisa de uma doença, de uma perda, de algo realmente que seja um baque na nossa vida, para a gente perceber há quanto tempo a gente tem usado nessa armadura pesada. E só depois de muito tempo, porque tá claro, né, que não é do dia para noite que a gente faz esse caminho. A gente passa por esse caminho e encontra, né, a nossa verdadeira essência.
Então, meus amores, gratidão por hoje. Vocês sabem que essa leitura, como eu falei hoje, né, nos stories, hoje ou ontem, nem me lembro mais, agora tô perdida, ela é, né, um convite também, né, para que a gente que se percebe que tá precisando acessar algumas portas, né, abrir algumas portas, a gente se permita. Então, a partir da semana que vem, né, eu vou estar conduzindo a jornada Nutrindo Corpo e Alma, que é para a gente fazer um pouco desse caminho, desse cavaleiro também, para a gente acessar e abrir algumas portinhas, porque se a gente não faz isso, infelizmente, a gente não sai, né, não progride nesse caminho da verdade, não progride no caminho do autoconhecimento, não se ilumina. E às vezes a gente precisa realmente, né, acessar esses lugares de muita dor, de muitas lágrimas, porque é só assim que essas armaduras, né, esses pedaços dessa armadura que a gente veste todos os dias, ele vai se desfazendo. É a partir disso. Então vocês estão convidados, né, quem sentir que, né, que quer fazer esse caminho, ficar 7 dias aí arrancando esses pedacinhos, o link tá na bio. Mas é um prazer incrível para mim compartilhar esse livro com vocês e com todas as pessoas que quiserem. Ele realmente é um livro muito lindo. Tá bom, meus amores? Grata por hoje. Amanhã a gente termina essa leitura. Tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Beijo, obrigada pela companhia. Uma boa noite para vocês.